Olá a todos, uma ótima tarde, noite, manhã, não sei que horário vocês estão assistindo. Mas eu quero me apresentar, meu nome é Camila, né? Sou professora de português e inglês. E gosto muito de outros assuntos também. Eu gosto muito de música clássica, que eu vou falar no canal. Eu gosto muito de literatura, óbvio, tanto literatura brasileira, literatura inglesa, né? Meu foco principal. Um pouco de literatura alemã também. E quem sabe francesa. Vou trazer para vocês alguns conteúdos. Uma literatura mais universal também, de repente. O que eu quero conversar com vocês hoje sobre esse livro, tá? Jordan B. Peterson, 12 Regras para a Vida, ou um antídoto para o caos. Antídoto mesmo. É um remédio para o caos. Tá? É o que ele promete pra gente, né? A priori. Eu achei muito legal, porque bem na introdução ele explica o porquê do caos e porque o caos precisa de um antídoto, né? O antídoto para o caos só pode ser uma coisa específica, lógico, né? A ordem. Porém, né, igual assim, é aquela questão, tudo na vida tem o polo positivo e negativo, yin e o yang, no Tao. Então a gente precisa, né, do caos e da ordem. Só que ele explica o porquê de um e do outro, tá? Nesse livro especificamente são 12 capítulos, né? 12 regras, 12 capítulos. E aqui, o primeiro capítulo, eu vou tentar resumir o máximo. Eu não sei, tá, gente? Se eu vou conseguir resumir. E eu vou em outro capítulo, porque um vai introduzindo o outro. Porém, às vezes você retorna de um pro outro e tal. Acho que eu vou tentar fazer o melhor resumo possível, tá? Aqui, primeiro vai falar um pouco dele, né? O porquê desse livro, tá? Porque, lógico, se é um antídoto por causa, a gente precisa entender o que é a ordem primeiro, tá? Aí, os primeiros capítulos, ele vai falar costas eretas, ombros para trás. Aí ele vai explicar o porquê disso. Ele vai fazer uma introdução sobre as lagostas, como elas se comportam, né? E como elas se impõem uma para outra. E realmente, se a gente for pensar na vida, a gente tem que procurar se impor em certas coisas, nos nossos desejos, no que a gente quer. E persistir, sabe? Ele fala muito de persistência, de luta, assim. Isso eu acho que é um foco principal, sabe? Às vezes a gente sente pra baixo, só que a gente não pode deixar se derrotar, entendeu? É igual uma música do Coldplay, eu sei que não tem muito a ver. Mas a música fala assim, just because I'm losing doesn't mean I'm lost. Né? Só porque eu tô perdendo não quer dizer que eu seja um perdedor, sabe? Então, eu gosto disso. Eu acho que quando eu tô muito no fim de tudo. Ai, eu lembro dessa música, eu falo. Eu vou dar a volta. Regra 2. A regra 2 é interessante também, tá? É o que eu falei. Eu acho que ele segue um caminho assim, bem. Primeiro, a regra 1, voltando, né? É. Não desista, entendeu? Seria, acho que resume isso. Persista, não desista, óbvio. É uma coisa meio assim, mas beleza. Aí na regra 2 ele fala: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Só que assim, esse capítulo é perfeito. Aí entra numa questão mais filosófica, tá? Eu gosto bastante de filosofia, eu vou conversar com vocês também sobre isso, vou trazer bastante conteúdo. Aí ele entra na questão do pecado original, que quem é católico já entende bastante disso. Eu achei o livro bem focado por essa linha cristã, tá? Às vezes quem for ateu pode falar assim, nossa, não vou ler porque, caramba, já... Mas é uma reflexão, tá? Eu acho que a gente não precisa ter preconceito sobre refletir, né? E o mundo tá muito assim... sou contra a religião, vou combater isso. E não pensa que, assim, o mundo foi fundado, os fundadores, né, da civilização, da sociedade que a gente vive, é uma sociedade cristã, entendeu? Ela tá se transformando numa sociedade pagã novamente. Porém, a tradição é cristã, se você for pegar desde a literatura, das artes, enfim, mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas o que ele quer dizer, através do pecado original, né? Original sin, ele traz pra gente essa questão de
como a gente sente muita culpa, é bem psicológico, tá, gente? Eu não vou tratar tanto agora da culpa, dessa questão de como você tem o conhecimento do bem e do mal e o livre-arbítrio, ele vai trazer isso, tá? E no final ele vai concluir que às vezes uma pessoa ela consegue dar remédio pro cachorro dela, bonitinho, certinho, no horário, e pra ela mesma ela não consegue se medicar, se cuidar. Às vezes a gente se sabota, essa questão da sabotagem ele trata também. Tá, isso aí não tem jeito, sabe? É uma coisa que se a gente falar, nossa, nunca pensei nisso. Ele vai por uma abordagem bem humana, tá? Ele usa a filosofia porque a gente precisa ter uma referência a partir de algum lugar, tá? Aí na regra 3, é que eu tô acompanhando aqui, seja amigo de pessoas que queiram o melhor pra você. Isso também, às vezes a gente pega e reflete. Será que eu tô com a pessoa certa? A gente sempre tem essa dúvida, tá, gente? Eu não tô falando de... hoje em dia é mais assim... Nem pela questão de confiança ou fidelidade, tá? Isso aí também a gente vai conversar em próximos vídeos, tá? O que ele quer dizer aqui lógico, você também procurar saber o que é melhor pra você. Mas as pessoas que te amam, elas vão te apoiar, elas vão te respeitar também. Às vezes, hoje em dia, como tem esse relativismo moral, essa questão do respeito, sabe? Da alteridade também. Mas aí entra muito nisso, mas é meio que óbvio. Aí na regra 4 ele vai falar: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com outra pessoa é hoje. Essa regra aqui, vou até pausar. Ele vai abordar o que você põe atenção aumenta, tá? É o que você mais foca, infelizmente. Vai ser o que mais vai aumentar na sua vida. Por exemplo, é importante, sabe, você fazer uma higiene mental. Ou você procurar, tá? Se alguma coisa tá me incomodando muito, muito, o incômodo é o que move a gente, sabe? E Deus, às vezes, nos incomoda, ainda bem que existe esse incômodo, tá? Pra gente se mover, pra gente falar, não, eu não quero isso na minha vida, sabe? Não só uma higiene mental, mas uma higiene espiritual. Parar e refletir. O que eu tô fazendo de errado? Se a nossa vida tá errada, a gente tem culpa, entendeu? Às vezes nem totalmente, mas uma boa parte. Aí ele deixa a gente ciente disso, o que a gente tá focando, sabe? Se você tá focando em alguma coisa, o porquê daquilo, sabe? Faz a gente refletir bastante. Na quinta regra entra uma parte do meu trabalho, porque apesar de eu ser professora, eu não sou mãe ainda, tá? Mas, pra mim, os alunos, eu os trato como se fossem meus filhos, né? Pela questão do exemplo, tá? Aí, nessa regra 5, ele fala assim, não deixe que seus filhos façam algo que você faça você deixar de gostar deles. É difícil, tá? Não seria só os filhos também, seria as pessoas que estão ao seu redor. Eu entendi bastante isso, porque quando você deixa o mal se perpetuar, você tá... tem dois tipos, tá? Depois vai chegar na regra 8, mas beleza, a gente vai conversar melhor. Mas, assim, a gente pode pecar pela ação e pela omissão. É bem complexo isso. E, assim, se a pessoa tá fazendo uma coisa ali ruim, ou pra ela mesma, a gente não pode se meter, tá? A gente fala, eu sou muito tranquila nisso. Só que se a pessoa tá ali pedindo ajuda, também você não pode negar, sabe? Porque aí já é cruel demais e às vezes a pessoa não sabe como te pedir uma ajuda, tá? E aí eu acho que entra nisso também. E as crianças você tem que dar uma disciplina, mas não é uma punição. E também, mesmo as punições, você tem que mostrar. Porque, assim, meus pais sempre falavam. Isso pra mim é uma coisa engraçada. Fala assim, você não aprender pelo amor, você vai aprender pela dor, entendeu? Se você não aprender aqui dentro de casa, não te mostrar o que é certo e o que é errado, o mundo vai ser um professor bem pior, sabe?
Lógico que tem coisas que você não tem como proteger seus filhos o tempo todo, tá? Mas pelo menos prepará-los pra... O que você não tem como proteger, você prepara eles psicologicamente, você preparar eles pra serem boas pessoas, sabe? Acima de tudo. Porque você precisa ser bom pra ser feliz. Não adianta você achar que você se enganando, você mentindo pra você, você vai ser feliz. E você mentindo pra quem você ama, pior ainda. Aí que você não vai ser feliz mesmo, não tem jeito, gente. Infelizmente, vamos pra próxima. Na regra 6, é uma coisa assim, muito boa. Tem uma série Netflix que chama Tidying Home. Seria Arrume Sua Casa, tá? Em português. E a regra 6 é isso. Mas não é só você arrumar sua casa. Casa é uma metáfora. É você arrumar a sua vida. Procurar encontrar a ordem que ele falou, tá? Pro caos na sua vida. Então, vamos pra próxima. Aí ele vai falar, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Realmente, a gente tem que ter um significado para a vida, não ter uma conveniência, não ter conforto. Se você busca isso, você não está buscando de verdade. Lógico, eu sou cristã, eu vou falar buscar em Deus. Mas seria um significado para sua vida. Por que é tão importante? Tem um livro que eu gosto. De repente vocês vão falar, nossa, que brega. Que o autor chama Napoleon Hill. Eu gosto desse autor. Ele Pense e Fique Rico. Vocês vão falar, nossa, 10 livros de autoajuda, 2 livros de autoajuda num vídeo só. You can do that. Pode acreditar. Mas não é isso, tá? Porque tem outro livro dele que se chama Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, esse livro até conversa com esse do Jordan Peterson. É bem interessante. Tá. E ele vai falar, às vezes, um bem, entendeu? Ele tá ali com cara de bem, vestido de bem, tudo diz que é um bem pra sua vida, mas na verdade é um mal. E não tô falando, tá, que tudo que eu defendo posso estar 100% certa, não, porque ele tem um capítulo nesse livro que ele vai falar. Então, quem mais estraga a alma das pessoas são os catecistas, tal, quem tá nas igrejas, e os professores nas escolas. Então, para quem tiver interesse, fica a dica, tá? De uma leitura que vou tentar entrar nesse livro também numa próxima discussão. Beleza. Vamos para a próxima. Esse capítulo vai pesar, tá? Esse capítulo aqui acabou comigo. E de verdade, vou ser sincera com vocês, acabou mesmo. Quase que acabou com a minha relação com as pessoas, assim, na minha vida também. Mas calma, não por eu ser uma super mentirosa, mas por viver uma mentira, tá? Porque é difícil assumir, é difícil, mas eu vou conversar com vocês em outro vídeo. Aí ele tá falando assim, ó, diga a verdade ou pelo menos não minta. Então, às vezes a gente acha que tá sempre sendo sincero com as coisas, com as pessoas, com as situações, com a vida, com a gente, principalmente com a gente mente muito pra si mesmo. A gente cria uma realidade que é acreditar. E isso também é legal. No livro ele explica, sabe? Meio que muda demais nosso mindset, nossa mentalidade pra vida, tá? Mas voltando nessa questão da verdade, antes de ir pra próxima, muito meu livro. É assim, sabe, gente? A questão da verdade, ela traz uma confiança pra gente, uma paz, uma segurança, um estado de... Às vezes, ó, não sei se aconteceu com vocês já, eu vou dar um exemplo, tá? Isso eu preciso falar um pouquinho mais, porque esse livro liberta exatamente por essa regra 8 aqui, tá? O que ele faz? Ele falou que ele estava na universidade e, né, um doente mental, ele fez psiquiatra, né? Fez uma pergunta pra ele, enfim, não é o caso aqui, o importante é a lição disso. E ele foi o único a dizer a verdade, assim. E o doente ficou assim, nossa, ficou um pouco confuso, mas depois ele aceitou e foi mais fácil de lidar, entendeu? E isso é verdade. Quando a gente diz a verdade pra alguma coisa, de alguma situação, ou traz à tona, às vezes a pessoa tá ali escondendo, você traz à tona e tenta conversar, sabe? É a melhor coisa. Por incrível que pareça, às vezes você faz assim, tudo bem, vem a vergonha, vem um monte de outros sentimentos, mas ao mesmo tempo,
vem um alívio muito grande, porque a mentira tem um, né, ditado que diz que o diabo é o pai da mentira, e realmente ele é. E essa questão da mentira é o que eu falei pra vocês, entendeu? Se você tá mentindo, se você simplesmente tá mentindo, ou se você tá mentindo pra si mesmo, ou se você tá vivendo uma mentira, ou se você tá omitindo uma mentira também. Aí, são essas 4 situações, mas enfim, agora eu vou pra próxima. Na regra 9, ele vai falar: presuma que as pessoas com quem você está conversando possam saber algo que você não sabe. Isso também é você saber ouvir, tá? Essa questão aqui é ouvir. Ele vai falar como você aprende a ouvir. Muito interessante, afinal. Enfim, agora daqui pra frente, eu vou gravar outro vídeo, porque ainda faltam algumas regras, tá? See you next time.